para ficar mais um pouquinho, né? Mas não quis. Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É um motivo de alegria estar novamente aqui para falar do Senhor, falar da palavra dEle. Como todos que sobem e dizem, eu não sou diferente, é uma responsabilidade muito grande, porque você está falando do autor da vida. Você está falando daquele que criou todas as coisas, que criou os céus, criou o universo, criou você, te formou. Nós estamos falando desse Deus. Então a responsabilidade é muito grande em falar desse nosso Deus. Mas, se Ele tocou no coração do pastor Luiz, e eu creio que é o Espírito Santo que diz e que fala, que determina, então é para eu estar aqui esta noite para falar com vocês com muita alegria no meu coração. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2, verso 19 ao 22. Espera só um pouquinho, volta a lâmina aí, por favor. Volta a lâmina. O sal que cura alinha propósitos. Essa lâmina ficou perfeita, Alana. Muito obrigado. Deus te abençoe demais. Amém? Como eu disse, eu não dei trabalho para a Alana. Foi muito fácil. Ela passou, eu falei assim, perfeito, pronto. Você está ok. Então o texto você vai perceber o porquê essa lâmina está perfeita para o texto. Então vamos lá no texto. 2 Reis, capítulo 2, do verso 19 ao 22, diz assim. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu, temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse, traga-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. E disse-lhe, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, esses dias todos, pesquisando e olhando a respeito de sal, vocês vão ouvir falar muito a palavra sal, porque o discorrer deste tema, ele fala exatamente desse sal. Então, de tempos em tempos, eu vou te dar um significado, vou te dar uma representatividade do que é o sal. E aqui já no começo, nós já temos uma representação do que é este sal, do que Eliseu foi ali e colocou naquela água. A purificação das águas de Jericó simboliza a capacidade de Deus de tornar frutífero o que é estéril. Qual que era o texto? O que o texto dizia? Que a terra estava numa região boa, estava num lugar ótimo, mas, contudo, uma condicional existia ali, algo que era ruim, algo que não dava para eles conseguir continuar a vida naquele lugar. A água, ela é ruim. A água, algumas versões falam que a água era amarga. E por causa disso, a terra era estéril, não se produzia nada. E aí eu quero te dizer algo. Esta maldição que veio sobre Jericó, veio lá na conquista da terra. Quando Josué entrou para a terra prometida e começou a conquistar as terras, a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. E quando ele conquistou Jericó, ele falou assim, que nesta terra não se erga mais essa cidade, porque quem erguer essa cidade, quem tentar erguer essa cidade, ele perderá o seu filho mais velho na fundação, no começo da construção, e o seu filho mais novo ao final desta construção. Algo interessante. E você pensa assim, Eliseu estava num lugar, estava numa situação que ele viu a dificuldade, viu aquilo que estava acontecendo ali. E essa profecia, essa maldição de Josué, ela foi cumprida 500 anos depois. Se você buscar ou estudar, você vai ver 500 anos depois, no reinado de Acabe, um homem chamado Eiel, ele tentou reconstruir e construiu a Jericó. Só que aconteceu da forma que Josué falou. Ao lançar os fundamentos da cidade, o filho mais velho morreu. E ao terminar e colocar os portões, o filho mais novo também morreu. A palavra de Deus, ela não volta vazia em momento algum. Ela não é uma palavra que é jogada ao léu e não acontece. Se você estudar a Bíblia e ver as profecias e ver aquilo que foi dito, as maldições e as bênçãos,
quando você ouve e vê e pesquisa, você vê que todas elas se cumpriram, porque a palavra de Deus, ela não cai. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que Ele fala. Ele é fiel para isso. E este momento aqui é um momento difícil. E o sal é um símbolo, é visto como um símbolo de aliança, de purificação e sabedoria divina. Então o sal não é algo assim, do nada. Nós pegamos ali na nossa casa aquele sal. Quem gosta do sal cisne é o pior sal que tem, mas quem gosta do sal cisne é o sal cisne. Ele é o pior que tem, mas você vai olhar assim muito, muito próximo, ele é um salzinho bem branquinho, bonito, né? É um salzinho assim top. E você pensa assim, o que nós podemos fazer com o sal? Você já pensou isso? O que se faz com o sal? O que se pode fazer com o sal? Aí eu vou falar igual o pastor Gessel, eu não vou falar de salário. Eu não vou falar de salário, salário, não. Vou falar que o sal, ele exerce várias funções. Ele é apto para muitas coisas. E neste caso, ele foi apto pela palavra do profeta, pela ação do Espírito de Deus, para curar aquelas águas. Então é algo que nós precisamos intentar. Nós precisamos perceber o que Deus tem feito em nossas vidas. As situações vêm para nos trazer a cada dia um mover, trazer a cada dia, sairmos do nosso lugar de conforto e seguirmos em frente. Quantas vezes você já passou por alguma situação e você fala, por que eu estou passando isso? Aquele povo falou ao profeta, temos problema, meu Senhor, a cidade está situada numa boa região, como o Senhor bem pode ver, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Quantas vezes você já disse isso na sua vida? Quantas vezes dentro da sua casa, na sua família, você pode ter dito, eu não quero crer que você diz, mas você pode ter ouvido alguém dizer, a minha casa é um terror, a minha casa é algo difícil, a minha casa não tem solução, a minha família é muito difícil, a minha família não tem como ser ajustada. E mais na frente ainda dita, a minha família é uma perdição. Aqui nós estamos vendo uma água, uma fonte, que era totalmente perdida, que era totalmente ruim para consumo, para nada. E se nós colocarmos esta fonte dentro de nós, o nosso contexto de vida, podemos trazer que esta fonte é a nossa casa, a fonte é a nossa família, que nós vivenciamos e convivemos todos os dias, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, todos eles, a nossa família por completa. E muitas vezes nós desdenhamos e deixamos de lado esse convívio para vivermos só. Hoje em dia isso é muito comum. As pessoas saírem do seu lar, saírem da sua casa para viver só. Porque o só, eu não preciso dar satisfação para ninguém. O só, eu não preciso fazer nada por ninguém. Sou eu e pronto. Sou eu e nada mais. Mas família é algo que nasceu no coração de Deus. Família é algo que foi determinado por Deus desde a criação do mundo. Foi determinado por Deus. E quando nós temos a nossa fonte dentro da nossa casa, que essa fonte não jorra uma água boa, que não jorra uma água que dê frutos, que não jorra uma água que possa molhar a nossa terra para dar frutos, nós simplesmente deixamos de lado. Nós simplesmente corremos para situações e corremos para lugares onde não há solução, onde não há como você resolver essa situação. Eu quero te dizer hoje, família, se você está bebendo uma água que ela é defeituosa, bebendo uma água que ela não traz vida, derrame o sal do Espírito Santo sobre ela. Derrame o sal, porque foi assim que o profeta fez. Derrame o sal do Espírito Santo sobre essa água, e essa água será purificada. E você beberá essa água, e você frutificará, e a sua terra será fértil. A esterilidade acabará dentro da sua casa, com certeza. Eu não estou dizendo algo de que eu não vivo, eu estou dizendo algo que está na Bíblia e que eu vivencio. Porque é a primeira vez, porque quando nós pregamos aquilo que nós vivenciamos. Nós pregamos aquilo que nós vivemos todos os dias, o tempo todo. Para contextualizar um pouco esse texto, o texto de 2 Reis, capítulo 2, 19 a 22, está inserido no contexto do ministério profético de Eliseu, em Israel, que foi de 853 a 798 a.C., aproximadamente. Um período marcado por apostasia, preste atenção,
Nós estamos falando de família, e eu estou falando de um sal que foi derramado sobre uma água, para essa água ser purificada, para que a terra fosse produtiva e desse frutos. Vê se nós estamos vivendo essa situação. Aproximadamente um período marcado por apostasia, instabilidade política e social. Foi no reinado, ele fez o ministério dele profético no reinado de Jorão, filho de Acabe. E a necessidade da intervenção divina em situações cotidianas e de crise. Então, aquilo que Eliseu vivia, aquele momento que Eliseu vivia, era um momento conturbado. Era um momento difícil, era um momento que a família não tinha essa estabilidade, não tinha como um norte, não tinha aquilo que pudesse se apegar para ter uma vida melhor, para ter uma posição social melhor, para ter um pensamento melhor, para ter uma vida melhor no sentido da sua alma, do seu espírito. Eliseu vivia essa situação. Ele passou junto com Elias de 6 a 10 anos e depois assumiu o cargo de profeta. E ao vivenciar isso aqui, nós podemos destacar que Eliseu viveu aquilo que Deus quis fazer para ele. Por ele, através dele. Eliseu, foram vários milagres, e aqui nesse texto que nós lemos, há um milagre, esse milagre do sal, logo após a frente há o milagre da farinha, logo à frente há o milagre do machado, e aí por diante. Então Eliseu viveu o propósito de Deus na vida dele. Eliseu viveu aquilo que Deus tinha determinado para que ele vivesse. Mas o momento que ele vivia, a situação que estava ali era conturbada. Era uma situação que muitas vezes trazia um desafio maior para aquele profeta. Será que nós podemos entender que hoje nós vivemos uma situação dessa forma? Um desajuste social, uma instabilidade social e política, uma situação que muitas vezes você não vê uma saída ou o que fazer? Será que muitas vezes nós não vemos dessa forma e não estamos vivenciando talvez o mesmo problema? Os moradores tinham um problema, a água. Qual que é o seu problema? Qual é o seu problema hoje? Os moradores queriam ter uma terra para plantar, queriam que acabasse a esterilidade. O que você quer acabar hoje na sua vida? O que você quer mudar hoje na sua vida, através de uma palavra que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que este sal possa vir sobre a sua vida, que este mover possa vir sobre o seu coração, que você possa entender que o Espírito Santo, ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui para ajudar, para atuar sobre a sua vida, de uma maneira sobrenatural. Você já ouviu isso várias vezes, mas não tem como não dizer que o Espírito Santo almeja, anseia em falar e mover sobre a sua vida, e através de você com as pessoas que estão ao seu lado. Não tem como não falar sobre isso, porque isso é a nossa realidade hoje. É a realidade que ouvimos falar hoje, é a realidade que vemos que a igreja está próxima de voltar ao Pai. Que os acontecimentos são acontecimentos que estão escritos na Bíblia, que você vê que realmente as coisas estão acontecendo de uma maneira que você não tem mais controle. O que você vai fazer? Como você vai se portar diante disso que está acontecendo? Diante de uma fonte que muitas vezes está com uma água amarga. Deixa eu te falar. Nós precisamos ter uma coragem. É algo que nós precisamos pensar nisso. Precisamos ter coragem de seguir em frente. Precisamos ter coragem de subir a montanha. Precisamos ter coragem. Não é o outro lá, não. Como é que é o nome lá? Não é o legendário, não. É a montanha das dificuldades, tá? Subir as montanhas da dificuldade. Você precisa ter coragem de se colocar diante de Deus, se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou, Senhor, difícil, está tudo difícil para mim. Eu estou numa situação complicada. Eu não consigo vencer o meu pecado, eu não consigo vencer as minhas lutas, eu não consigo vencer os meus pensamentos, eu não consigo vencer nada. Parece que eu sou totalmente frágil. Parece que eu sou totalmente estéril. Deixa eu te dizer um segredo interessante. Não vou falar um segredo, mas uma palavra que você pode apegar para que você mude essa história. Lá no verso
lá no verso 21. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal e disse-lhe: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Deus pode transformar o que é infrutífero e mortal em saudável e produtivo, revertendo a maldição em bênção. Deus pode fazer isso e pode reverter essa situação a qual você tem vivenciado. Deus pode mudar essa situação a qual você se sente incomodado de estar aí. Porque se nós não nos sentimos incomodados de estar em um lugar que nós não somos frutíferos, o lugar que eu disse, a nossa vida, a nossa existência, que não somos frutíferos, que não estamos diante do Pai, não acreditamos que o Espírito Santo pode fazer, não acreditamos que o Senhor tem controle de todas as coisas da nossa vida, o que nós estamos fazendo então? Quem nós somos então? Nós somos uma planta? Nós somos um pedaço de pau que está ali na cerca? Não somos, nós somos a criatura máxima de Deus. Nós somos aquele que Deus mandou o seu Filho unigênito para nos salvar, que mandou o seu Filho para morrer na cruz por você e por mim. Nós somos essa pessoa que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele por nós. Ele amou você de tal maneira que deu o Filho dele por nós. Este é você. Não deixe o diabo te dizer que você não é. Não deixe o diabo te diminuir. Não deixe o diabo dizer que você não vale nada, que você não consegue, que você é fraco, que você é a pior pessoa do mundo. Não deixe o diabo dizer isso para você. Porque perdedor é ele. Você não é perdedor. A palavra de Deus diz que você é vencedor. Por meio daquele que te amou, por meio daquele que morreu por você, por meio daquele que deu a vida por você. Você é mais do que vencedor. Nem só vencedor, você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Em você mesmo, claro. O diabo quer colocar a sua mente em você mesmo, dizendo que você é fraco, que você é improdutivo, que você não pode, que você não consegue. O diabo quer dizer isso para você. E eu vou te dizer algo. Muitas vezes até eu uso algumas pessoas para falar isso para você. Olha aqui para mim. Não deixe que essas pessoas, e nem que o diabo, te diga quem você é. Você é a criatura máxima de Deus. Você é aquele que Deus amou. É aquele que Deus deu o seu Filho para que pudesse estar aqui. Este é você. Pense nisso sempre. Coloque isso no seu coração. Introduza isso, introspecte isso em você. Né, pastor Luciano? Fale isso para você o tempo todo. Irmãos, eu estou falando para vocês que eu não estou falando para vocês de algo que eu não vivo. Eu estou falando de algo que eu vivo, que eu mais ouvi nesses últimos 3 meses, foi essa palavra. Não deixe ninguém te dizer que você não pode. Não deixe ninguém te dizer que você não é. Não deixe ninguém te dizer que você não é servo de Deus, que você não pode crescer, que você não pode ir adiante. É uma das coisas que eu mais ouvi nos últimos 3 meses. E eu tenho introspectado isso em meu coração. Talvez não aparenta tanto, mas eu tenho colocado isso em meu coração. Para que eu possa seguir em frente, para que eu possa crescer, para que eu possa ser produtivo, para que eu possa cumprir o propósito de Deus, para que eu possa estar diante do Senhor de coração limpo, de alma lavada. Da mesma forma como você estar diante do Senhor com essa alma lavada. O sal tem um significado profundo na vida espiritual, simbolizando preservação e transformação. Eliseu era um ministro de Deus e o sal era usado simplesmente como um símbolo na presença de Deus, na purificação da fonte. Quando você vê o texto, Eliseu fala, me dá uma tigela nova e coloque sal. Eliseu não foi lá no meio do rio, no meio da fonte. Vamos fazer um exemplo aqui. A fonte está começando aqui. Eliseu não veio aqui, para colocar o sal. Eliseu foi aqui, lá na nascente, e colocou o sal dele. E falou, essas águas serão purificadas. Entende isso? Não adianta você colocar o sal lá no meio. Não adianta você chegar lá aqui no meio e falar, eu vou colocar o sal para resolver daqui para lá. Não adianta.
precisa estar na fonte. Precisa estar de onde, vamos dizer assim, como lá no interior, né? De onde borbulha a água, de onde a água sai. A palavra do Senhor diz que de dentro de nós há um rio de água viva, não é isso? Aquele que crê em Deus, aquele que crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Se o seu rio está contaminado, se o seu rio, mesmo crendo em Deus, você não consegue perceber que este rio está criando vida em você, precisa colocar sal. Não é a culpa do Senhor, não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade nossa. Cuidar desse rio que brota de nós, cuidar desse rio que sai de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós é que faz com que isso brote, faz com que essa água jorre por nós, através de nós. Se você não cuidar deste rio, se você não cuidar desta fonte, não colocar lá nela um sal, o sal do Espírito Santo, você não conseguirá seguir em frente. Eu te falo isso com certeza. Você não conseguirá ir adiante. Você não conseguirá vencer as lutas, você não conseguirá vencer as dificuldades, porque toda vez que você for recorrer a esta água, ela estará amarga. Toda vez que você for recorrer a essa água, ela estará ruim, ela estará insalubre. Mas quando você muda isso, quando você coloca este sal lá na fonte, que você recorrer a este rio, o rio dará água viva, água que te faz crescer, água que te faz sustentar, água que te faz ser quem você precisa ser diante de Deus. Não só um servo qualquer, não só um servo que não entende, não só um servo que vem e consome e não coloca isso em prática na sua vida. Não, você conseguirá beber deste rio, conseguirá usufruir deste rio, e você será aquele servo que levará esta água para todos aqueles a qual você estiver perto. Levará esta água para todos aqueles ao qual você alcançar, a todos aqueles que você tiver convívio, você levará essa água para eles. E eles beberão dessa água. Uma água pura. Uma água que traz fruto. Uma água que traz fertilidade. Aí em Lucas, capítulo 6, verso 45, diz assim: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração. Quando nós falamos coração, nós falamos de alma, falamos de sentimentos, falamos daquilo que Deus tem colocado em nós, a respeito da vida eterna. Quando falamos de tesouros, falamos de coisas boas, de coisas que o Senhor tem colocado em nossas vidas e que nós precisamos compartilhar isso com os outros, transportar isso a outros. Deus não nos deu algo só para nós. Deus não te salvou só para que você seja salvo simplesmente. Deus não te deu a capacidade de cantar, ou de falar, ou de ajudar, ou de socorrer, ou de qualquer outra situação, só para você. Não é isso. Não é isso. O grande propósito de Deus para nós, como pessoas, como famílias, é levar a outros o que nós experimentamos. É levar a outros aquilo que nós vivenciamos todos os dias. Lutas, aflições, dificuldades, mas também vivenciamos vitórias, vivenciamos alegrias, vivenciamos tantas coisas boas que muitas vezes nós nos esquecemos. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi algo interessante, né? Deus vai lá, tira o povo do Egito. E aí eu quero abrir um parênteses aqui nessa fala aqui. Moisés foi o homem que viu Deus face a face. A Bíblia diz isso, que Moisés viu Deus face a face. Moisés teve um encontro íntimo e profundo com Deus. Quando Deus disse a ele: sai, você vai libertar o meu povo, ele resistiu um pouco, mas depois ele falou: eu vou, e saiu. Largou tudo para trás e saiu. Quando o povo sai do Egito, não é diferente. Deus diz: sai, e o povo saiu. Mas quando estava chegando em determinado lugar que faltou algo, ele olhou de novo lá para o Egito. Eu quero voltar. Por quê? Porque a falta da intimidade,
a falta da profundidade, de uma presença de Deus, de um relacionamento com Deus, fazia com que eles esqueciam todos os sofrimentos que eles vivenciavam lá. E a falta de uma carne, a falta de uma água, a falta de um pepino, a falta de um melão, fazia com que eles lembrassem de novo e voltassem para lá. Deixa eu te dizer, não lembra mais do seu passado, não lembra daquilo que Deus já tirou de você, não lembra daquilo que Deus fez por você, lembra do que Ele tem feito hoje, daquilo que Ele tem proporcionado à sua vida hoje. Imagina você, hoje, você olhar para trás e ver aquelas situações que você vivenciou, tão difíceis, tão complicadas, e falar, não, quero voltar àquela situação de novo. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E Deus aqui de braços abertos, de mãos abertas, falando a você, vem filho, vem, eu quero te abençoar, eu quero fazer algo por você. Não são bênçãos materiais, irmãos, não é isso, é a sua alma, é o seu espírito, é a sua salvação. É isso que o Senhor quer fazer por você. É isso que o Senhor quer fazer na sua família. Porque a sua família é um projeto de Deus, o tempo todo e a todo tempo. Quando o profeta deita o sal sobre as águas, a Bíblia diz que elas são purificadas. Talvez tudo o que a sua cidade, família, ministério ou mesmo nação precise seja de um homem cheio de sal. Talvez tudo o que a sua família precisa é um homem, uma mulher cheia de sal. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher que tem a capacidade de falar. Um homem que tem a capacidade de falar, de ser intrépido. De ser aquele que chega, né, pastor? Que chega e toma conta. Tem um texto em Mateus que diz assim, Mateus 5, verso 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para mais nada. Em que lugar você quer estar? Ser um sal insípido? É até estranho de falar, um sal que não tem sabor, um sal que não pode salgar, e ser jogado? Ou você quer ser o sal que salga, que traz a purificação, que traz a transformação, que traz a mudança de vida, e que traz tudo de bom de Deus para a sua vida? Essa é uma escolha sua, não é uma escolha minha, não é uma escolha de Deus, é uma escolha sua, depende de você. Muitas vezes, irmãos, deixa eu te dizer algo, viver na presença de Deus, estar na presença de Deus, requer de nós muitas coisas que talvez nós, se parássemos para pensar, nós não faríamos. Mas requer de nós sermos sal, sermos uma pessoa que faz com aquilo que Deus tem falado por nós, para nós. Muitas vezes isso traz para nós desconforto, traz dores. É só você ver o ministério de Paulo. Traz noites sem dormir, traz dias longos. Irmãos, quantas vezes? Dias de começar às 6 da manhã e terminar às meia-noite, 1h da manhã. Quantas vezes, dia de feriado, de madrugada, você está ali. Por quê? Porque você se propôs a ser sal. E sempre quando você se propõe a ser sal, você será usado como sal. Você não será usado como pimenta. Você não será usado como tempero. Você será usado como sal, que purifica, que limpa, que dá vida. E se você for um sal insípido, o que vai acontecer? Você vai ser pisado pelos homens. Eu estava lendo, estudando, eu estava lendo algo falando que quando o sal não presta, lá em Israel é uma das maiores jazidas de sal que existe, é em montanha. Eu já vi duas situações, alguém me falando duas coisas a respeito disso. Uma que o sal é colocado no chão para ser passado, aquele que não presta, como piso, né, feito piso. E nessa outra fala que os sacerdotes levam este sal para o templo. E na época do inverno, que a pedra, o mármore congela e fica muito escorregadio, ele pega o sal e joga no mármore. Está sendo pisado pelos homens? Aquele que não presta está sendo pisado pelos homens. E você não está nessa posição. Você não é para estar neste lugar. Você é para estar em outra posição. Está acabando meu tempo.
Em resumo, ser sal da terra é um chamado para uma vida de influência transformadora e visível no mundo. Preste atenção, olha aqui para mim. Deixa o que você está fazendo e olha aqui para mim. Ser sal da terra é um chamado para uma vida de influência transformadora e visível no mundo, cumprindo o propósito divino de apontar para Jesus e combater as trevas com boas obras e um testemunho autêntico. Isso é ser sal. É fácil ser desse jeito aqui? É fácil ficar assim? Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas nós podemos. Não é fácil, mas nós caminharemos dia após dia. Nós andaremos e seguiremos em frente, de glória em glória, de tempo em tempo, até alcançar a estatura de varão perfeito. Este é o nosso papel. Deixa eu passar para o outro lado aqui, porque aqui já foi o tempo. O texto diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Significa que os seguidores de Jesus devem ter um pacto transformador, perseverando e temperando o mundo com amor e boas obras. Se perderem esse sabor, propósito e essência, não há como restaurar, tornando-se inúteis para o propósito de Deus, exceto para serem descartados. A restauração não vem de um remédio, mas sim de um retornar à obediência genuína a Cristo e ao verdadeiro discipulado, mantendo a paz e o propósito de Deus em nossas vidas, para que nosso testemunho não seja obscurecido. Perder o sabor significa se comprometer, preste atenção, perder o sabor significa se comprometer com o mundo, falhar em viver os princípios de Cristo, tornando-se indistinguível do mundo, perdendo a capacidade de influenciar. Você perdeu o sabor se você tem feito isso, se você tem vivenciado isso. Retorno ao propósito. A restauração envolve um retorno ao coração do Evangelho, ao discipulado fiel, à paz uns com os outros e a viver o amor de Deus. É através da obediência e do foco em Cristo que o cristão mantém sua essência e seu impacto transformador. A mensagem é um alerta para não perder a identidade e o propósito de Deus, pois sem isso o cristão se torna ineficaz. A solução não é uma receita, mas um reengajamento com o chamado de Jesus para ser sal e luz. Você me entendeu? Você entendeu o que eu disse para você aqui agora? Eu te dei as duas situações. Você ser sem sabor, insípido, e você sair dessa situação de insípido e se tornar um sal. Aquele que dá sabor, aquele que traz transformação, aquele que traz vida, aquele que traz o melhor de Deus. O principal propósito de Deus de tirar o povo de Israel da escravidão naqueles tempos era que eles conhecessem e amassem Ele, e amassem. Ele deseja tornar-se conhecido por eles. O Senhor diz assim, tem um texto que fala de Êxodo, abre para mim Êxodo, capítulo 19, verso 3 a 5. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó, anuncie aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios, sabe como carreguei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprir a minha aliança, essa aliança é uma aliança de sal, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Glorificar o nome dEle, glorificar as obras dEle, glorificar aquilo que Ele tem feito todos os dias sobre a sua vida. E seguir em frente. Loiane, pode colocar, começa a música, por favor. Viver para glorificar a Deus exigirá uma mudança em nossas prioridades, agendas, relacionamentos, etc. E algumas vezes significará